Invencível termina de forma tradicional, um final feliz, mas ao mesmo tempo cria dúvidas e reviravoltas que faz você pensar, como um robô assumindo a liderança da Terra, o filho secreto de Mark, o destino dos Viltrumitas e muito mais. Neste vídeo eu vou te contar tudo o que acontece no final de Invencível nos quadrinhos. Fala Geeks! O final de Invencível. A história do Mark Grayson não termina apenas com uma batalha épica. Ela evolui para algo muito maior, quase uma reflexão sobre poder, responsabilidade e o passar do tempo. Depois de edições inteiras construindo o medo da invasão Viltrumita, o confronto finalmente acontece. A Terra se torna um verdadeiro campo de guerra. No meio do caos, Nolan acaba não resistindo aos ferimentos. A morte dele não é só física, mas simbólica. É o fim definitivo de uma era. E o peso desse momento cai diretamente sobre os ombros de Mark. É aí que tudo muda. Mark assume o lugar de líder dos Viltrumitas. Só que, diferente de tudo que veio antes, ele decide quebrar o ciclo de dominação. Em vez de conquistar planetas, ele transforma o Império em uma força voltada para proteger e reconstruir. Mas, enquanto Mark está no espaço tentando mudar toda uma civilização, a Terra começa a mudar também, e não exatamente para melhor. Robô toma uma decisão extrema. Ele elimina Cecil, e com isso abre caminho para assumir o controle total da Terra. O mais inquietante, ele não se vê como vilão. Robô acredita genuinamente que está fazendo o certo, que a humanidade precisa de ordem, de controle, de decisões frias para sobreviver. E quando Mark retorna, ele se vê diante de um dilema: derrubar alguém que, tecnicamente, está mantendo a paz, ou aceitar um governo baseado em manipulação e força. Inicialmente, Mark aceita. Contra a própria vontade, ele permite que Robô continue no poder. Só que o tempo passa, e muito tempo passa. Mark segue moldando o futuro dos Viltrumitas, criando uma nova era. A coalizão dos planetas deixa de existir, porque agora não faz mais sentido. Enquanto isso, na Terra, o domínio de Robô continua, até que, eventualmente, Mark decide que já foi longe demais. Ele retorna e encerra esse ciclo de uma vez por todas. Robô é derrotado e o planeta finalmente ganha uma nova chance. Dessa vez, sob a liderança do Imortal. E no meio de tudo isso, existe uma constante: Atom Eve. Diferente de Mark, que envelhece lentamente por ser Viltrumita, Eve segue um caminho mais humano. Ela envelhece, eventualmente morre, mas suas habilidades biocinéticas entram em ação, trazendo-a de volta, restaurando seu corpo e sua juventude. Mark e Eve continuam juntos. Cerca de 500 anos depois, Mark alcança a paz, não apenas para si, mas para toda a galáxia. Destino dos vilões. A gente costuma lembrar do desfecho como um final feliz. A galáxia finalmente entra em equilíbrio. Os Viltrumitas deixam de ser uma ameaça e passam a proteger outros mundos. E o Mark Grayson constrói um legado digno de tudo que ele enfrentou. Mas e aqueles inimigos que marcaram a jornada? A verdade é que praticamente todos os grandes vilões já tinham sido derrotados antes mesmo do fim da história. Conquest não sobrevive até os momentos finais. Engston Live, com todo seu poder de manipular dimensões, também encontra seu fim. E as versões malignas do próprio Mark, eliminadas ao longo do caminho. Mas nem todo vilão termina da mesma forma. Os gêmeos Mauler são um ótimo exemplo disso. Em vez de simplesmente desaparecerem, eles acabam sendo reaproveitados dentro de uma nova ordem, contribuindo de forma útil para a sociedade sob o comando
do robô. No fim, o que vemos é um mundo onde o mal, pelo menos por enquanto, foi controlado. Mas existe um detalhe importante aqui. Esse final não é exatamente um ponto final. Ele é mais como um recomeço. Porque mesmo com Mark moldando um futuro melhor e os antigos inimigos fora de cena, o universo continua em movimento. Novas ameaças podem surgir a qualquer momento. Novos conflitos, novas histórias e, inevitavelmente, novos vilões. O que Invencível faz no seu encerramento é abrir espaço para algo maior. Uma nova geração de heróis pronta para enfrentar desafios que ainda nem existem. Quem vive e quem morre no final. Diferente da maioria das narrativas de super-heróis, onde a morte quase sempre é temporária, Invencível não tem medo de cruzar essa linha. Ao longo da história, personagens importantes caem e não voltam. Tragédias em escala global acontecem, deixando um rastro de destruição difícil de ignorar. Mas o mais curioso é que o final não segue exatamente esse mesmo padrão brutal. Na reta final, algumas perdas pesam. Nolan não sobrevive à guerra contra os Viltrumitas. Já na Terra, Mark enfrenta uma das suas batalhas mais complexas: impedir o robô de assumir o controle total do planeta. Ele consegue vencer, mas não da forma que você espera. O robô sobrevive, reduzido a um cérebro, mantido vivo, ainda influente, ainda perigoso, aconselhando o imortal. Enquanto isso, o tempo segue seu curso. Um salto de 500 anos muda completamente o cenário. Personagens humanos como Debbie não chegam até esse futuro distante, mas, diferente de tantas outras histórias marcadas por tragédias, ela tem algo raro nesse universo: uma vida completa. Ela envelhece, vê sua família crescer e aproveita o tempo que tem. Agora, no centro de tudo isso, está Mark. Ele sobrevive e constrói um legado. Seus filhos continuam suas linhagens. E o Império Viltrumita ganha um novo rumo sob sua liderança. E, ao lado dele, Atom Eve. Graças aos seus poderes que permitem que ela continue vivendo, Mark e Eve passarão um longo tempo vivendo juntos. Robô era secretamente um vilão o tempo todo. Desde o começo, ele sempre foi mostrado como uma mente brilhante, frio, calculista e estratégico. Enquanto muitos heróis agem por impulso, o robô pensa vários passos à frente. E é exatamente isso que faz dele um dos líderes mais eficientes dos guardiões do grupo. Mesmo quando entra em conflito com Mark Grayson, nunca é por ego, mas por visão. Os dois querem proteger a Terra. Só discordam sobre como fazer isso. Mas tudo muda. Em um dos momentos mais chocantes da história, o robô cruza uma linha que parecia impossível de voltar. Ele ataca seus próprios aliados. Enfrenta Mark e Atom Eve. E elimina Cecil Stedman. E é aqui que surge a grande pergunta: ele sempre foi um vilão? Robô nunca agiu por maldade, mas por lógica extrema. Na mente dele, o mundo só poderia ser realmente salvo se alguém estivesse disposto a tomar decisões difíceis. Decisões que ninguém mais teria coragem de tomar. Para ele, liberdade gera caos. E o caos coloca vidas em risco. Então, a solução? Controle total. Robô assume o comando do planeta. Não como um tirano tradicional, mas como alguém convencido de que está fazendo o necessário para garantir a sobrevivência da humanidade. E o mais assustador, ele consegue justificar tudo isso. Quando chega o momento decisivo, em vez de destruir Mark, o robô faz algo ainda mais inesperado. Ele conversa, explica seu plano, mostra sua lógica e por um instante, até o próprio Invencível hesita. Mark percebe que, apesar de tudo, existe um raciocínio ali. Existe uma intenção de proteger. E é por isso que ele recua. Por um tempo, ele deixa a Terra nas mãos do robô, enquanto lida com ameaças ainda maiores no universo. Mas essa paz nunca seria permanente.
porque existe algo que a lógica do robô nunca conseguiu superar: o senso moral. Quando o Mark retorna, ele entende que não importa o quão eficiente ou racional seja um governo, se ele remove a liberdade, ele também perde sua humanidade. E é nesse ponto que tudo chega ao fim. Robô não era um vilão desde o começo, mas também nunca foi apenas um herói. Ele é o retrato perfeito de uma ideia levada longe demais. O destino dos Viltrumitas. Desde criança, Mark acreditava que os Viltrumitas eram heróis que protegiam planetas, mas a verdade era bem mais sombria. Eles são conquistadores que eliminaram os mais fracos para formar um império baseado na força e dominam mundos sem piedade. Nolan veio à Terra com a missão de preparar para essa dominação, mas ao viver entre humanos e criar uma família, começou a desenvolver empatia e questionar tudo. O problema é que o Império Viltrumita nunca esquece suas obrigações. Eventualmente, os Viltrumitas chegam à Terra e lutam contra Mark, Nolan e outros heróis. Contra todas as probabilidades, os Viltrumitas são derrotados. E é aqui que a história dá sua maior reviravolta. Mark assume o controle e começa a construir todo o Império Viltrumita, não com base no medo, mas em valores completamente novos. Aquela antiga filosofia de dominação é substituída por algo que antes parecia impossível para aquela raça. E no final, acontece algo quase irônico. Os Viltrumitas finalmente se tornam aquilo que Nolan descrevia nas histórias de infância de Mark: protetores. A redenção de um império inteiro, liderado por alguém que se recusou a aceitar que a força era tudo. E talvez essa tenha sido a maior vitória de Mark Grayson. O filho secreto de Mark. Desde o início, a obra criada por Robert Kirkman deixou claro que aqui consequências importam e muito. Mas existe um arco específico que até hoje divide os fãs. Não pela ação, mas pelo desconforto que ele causa. Estamos falando de Anissa, uma Viltrumita enviada à Terra, assim como outros emissários do Império. Mas, diferente dos demais, Anissa não veio apenas com uma missão. Ela veio com uma obsessão. E essa obsessão tinha um alvo claro: Mark Grayson. O que começa com mais um confronto típico rapidamente se transforma em algo muito mais perturbador. Em um dos momentos mais pesados do quadrinho, Anissa domina Mark. Não apenas em combate, mas de uma forma que muda completamente o rumo da história. E aqui, Invencível abandona qualquer traço de leveza para explorar algo raro em histórias do gênero: o trauma masculino. Mark não sai ileso, muito pelo contrário. A série faz questão de mostrar o impacto psicológico desse evento. Ele se fecha, se cuida, tenta seguir em frente. Eventualmente, busca apoio em Eve. É um retrato sério, desconfortável e, para muitos leitores, necessário, mas também controverso. Só que a história não termina aí. Meses depois, surge uma revelação inesperada. Anissa teve um filho de Mark, Marcus Murphy, ou simplesmente Mark. É aqui que tudo muda de perspectiva, porque Mark não é apenas uma consequência daquele evento. Ele representa algo muito maior dentro do universo de Invencível. Um símbolo de conflito. Um personagem que carrega, ao mesmo tempo, a violência do Império Viltrumita e o potencial de algo diferente, de algo melhor. Criado longe da Terra, mas ligado ao legado de seu pai, Mark cresce com a possibilidade de seguir dois caminhos: repetir o ciclo de dominação Viltrumita ou quebrá-lo de vez. E é exatamente isso que torna sua existência tão importante. Mark é a prova de que até mesmo aquilo que nasce do pior contexto possível pode se transformar em algo positivo. Ele é, essencialmente, uma pergunta viva dentro da narrativa. O destino é determinado pela origem ou pelas escolhas. Infelizmente, essa ideia poderosa nunca foi explorada como deveria. Com o final relativamente rápido do quadrinho,
Mark acabou ficando em segundo plano. Seu desenvolvimento foi interrompido antes que pudesse atingir todo o seu potencial. E isso deixou muitos fãs com a sensação de uma oportunidade perdida. Agora comenta, o que você achou do final? Mudaria alguma coisa? Comente. E para ver mais histórias completas da cultura pop, se inscreva no canal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fui!